Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Depois de refletir sobre um desafio importante, perguntando se é realista, vou dar a resposta à pergunta 566. Então, espere um pouquinho e já vem a resposta à pergunta. Frequentemente, pessoas perguntam sobre a minha religião. Pela minha ênfase nos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos, facilmente me classificam como cristão, mas perguntam sobre que tipo de cristão. Eu respondo que não me considero nem católico nem protestante, pois eu quero ser apenas cristão. Ainda mais, lanço o desafio para outros procurarem fazer o mesmo. Mas agora a pergunta: esse desafio é realista? Jesus viveu 2000 anos atrás. A história das vertentes do cristianismo registra muitas adaptações doutrinárias e práticas. Seria realista tentar resgatar as crenças e condutas dos primeiros seguidores de Jesus? O que podemos chamar de igreja primitiva? Vamos refletir sobre esse desafio, com um plano de fundo bíblico. O profeta Jeremias vivenciou uma situação parecida 800 anos depois de Deus revelar sua lei aos israelitas. Ao longo dos séculos, o povo fez diversas adaptações, mudanças realizadas com apoio dos líderes religiosos. Jeremias disse que ficaram surdos, recusando ouvir a palavra do Senhor. Jeremias capítulo 6, versículo 10. Ele transmitiu o seguinte desafio de Deus. Assim diz o Senhor: ponham-se à beira dos caminhos e olhem. Perguntem pelas veredas antigas: qual é o bom caminho? Andem por ele, e vocês acharão descanso para sua alma. Jeremias capítulo 6, versículo 16. Deus não aceitou as modificações humanas. Ele chamou o povo a voltar para o caminho que ele traçou. Jeremias ensinou que era possível e necessário voltar ao padrão original. O próprio Jesus confrontou as tradições humanas da mesma forma, sempre chamando o povo a voltar para a palavra de Deus. Marcos capítulo 10, versículo 6 a 9, é um exemplo disso, onde ele trata da questão do casamento, dizendo que precisa voltar para o padrão original estabelecido por Deus. Ele disse que o respeito às doutrinas humanas levava à rejeição da vontade divina. Marcos capítulo 7, versículo 8 diz: rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. A mesma ideia em Mateus capítulo 15. Jesus ensinou que era possível e necessário voltar ao padrão original. Para nós, o padrão original não é a lei dada aos israelitas por intermédio de Moisés, e sim a própria palavra de Jesus. Seremos julgados pela palavra que ele falou. O próprio Jesus disse isso em João 12, versículo 48. Esta mensagem foi transmitida e confirmada pelos apóstolos e outros que ouviram a palavra diretamente do Senhor naquela época, como diz Hebreus capítulo 2, versículo 3. O desafio permanece. Mas como será a nossa resposta? Na época de Jeremias, o povo obstinado disse: não andaremos nele, falando sobre aquele caminho traçado por Deus. E aquele povo foi rejeitado por Deus. Agora nós temos uma escolha parecida, e a escolha é nossa: voltar ao caminho revelado por Jesus ou ser julgado e rejeitado por ele. É possível e é necessário voltar ao padrão original. Você aceita o desafio? Agora a prometida resposta à pergunta 566. A pergunta: qual rei de outro povo mandou madeira e obreiros para construir um palácio para o rei Davi? Alternativas: A. Hadadezer, rei de Zobá; B. Irão, rei de Tiro; C. Toi, rei de Amate;
ou de Anum, rei de Amon? A resposta certa, alternativa B, Irão, rei de Tiro. Conforme diz 2 Samuel capítulo 5, versículo 11, Irão, rei de Tiro, enviou a Davi mensageiros, madeira de cedro, carpinteiros e pedreiros. Estes construíram um palácio para Davi. E agora uma nova pergunta, 567. Quando Paulo chegou a Roma como prisioneiro, durante 2 anos ele ficou onde? Alternativas: A, na prisão dos judeus, B, no palácio do imperador, C, em uma casa alugada, ou D, no porão de uma sinagoga. A resposta vem no final do próximo episódio. Jeremias chamou os israelitas a voltarem ao padrão original. Jesus chamou os judeus da sua época a voltarem ao padrão original. O mesmo desafio permanece para nós. O desafio de voltar para o padrão original dado por Jesus e os apóstolos no Novo Testamento. Vamos aceitar o desafio? Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.